Aleluia, glória a Deus, que o Espírito que ressuscitou Jesus, o Espírito Santo de Deus habite em seu coração, agindo com poder, ressuscitando todas as áreas da sua vida que estão precisando do toque poderoso e milagroso do nosso Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja com você e com todos os seus amados. Que o sangue poderoso de Jesus esteja lhe cobrindo e cobrindo todos os seus sonhos, planos e desejos. Que você esteja revestida com a armadura completa de Deus, em fé, posicionada para atender ao chamado de Deus para as suas vidas. Nós estamos encerrando hoje, esse é o 8º estudo sobre a Páscoa. O significado da Páscoa, o que o Espírito da Páscoa tem a ver com você. O que a Páscoa tem a ver com a sua vida. Como Jesus Cristo entrou para transformar a era, para transformar os tempos, para transformar as pessoas, para lhe dar um chamado, para lhe dar um significado, para lhe dar um propósito. Escute todos os 8 estudos, deixe o seu legal como forma de agradecimento, mas também como forma de você já estar exercendo o seu ministério. Jesus Cristo tem um chamado para você, tem um ministério para você. Você é chamada a levar as boas novas a toda criatura. E nós fazemos isso juntas através da ferramenta chamada YouTube. Ela leva conhecimento a pessoas que eu e você nem conhece. Na hora que você aperta o legal, também você copie o link desses estudos e encaminhe. Quantas pessoas você conhece que acha que a Páscoa é coelhinho, chocolate, não entende de fato o que aconteceu na Páscoa e por não entender, não desfruta do espírito de ressurreição. Famílias estão se destruindo, estão desmoronando. Pais que não têm contato com os filhos, não têm acesso ao coração dos filhos, não têm comunicação com os filhos, marido e esposas que moram às vezes na mesma casa e não se falam. Tudo porque há uma guerra para destruir os relacionamentos, destruir o relacionamento do homem com Deus, destruir o relacionamento do homem com o seu semelhante, destruindo as famílias, destruindo toda possibilidade de existência pacífica, harmônica e bela neste universo. Copia o link e encaminha para que essas pessoas que você conhece, que não entendem o que é a Páscoa, possam ser beneficiadas, que o Espírito de Deus chegue em suas casas, em seus lares, em suas famílias e restaure relacionamentos, restaure esperança, ressuscite sonhos, ressuscite aquilo que já estava perdido. Quero dizer para você que nesta Páscoa eu vivi 3 grandes milagres, fruto de oração, de intercessão. Quero lhe chamar a atenção, nunca pare de orar e de interceder. Clame a Deus que Ele trabalha e Ele alcança aquilo que você não pode alcançar. Uma das membros da nossa família, no Réveillon, entrou num atrito que para essa pessoa foi grave e não deu espaço para reconciliação. Por mais que o outro lado se manifestou e pediu perdão, a pessoa não quis ouvir. Por 3 meses, essa pessoa parou de frequentar a casa, parou de falar, parou de comunicar. E nós estávamos, para muitos, assistindo sem poder fazer quase nada. Mas no meu caso, eu estava orando, intercedendo e clamando. E eu soube hoje que esta pessoa que estava incomunicável, de laços cortados, foi jantar ontem na casa das pessoas que ela tinha cortado os laços. E graças a Deus, glória a Deus, estamos novamente, a família inteira restaurada. Eu agradeço a Deus, agradeço ao Espírito da Páscoa, agradeço a ressurreição de Cristo. Um outro milagre enorme, um dos meus sobrinhos, 40 anos, jovem, na flor da idade, se organizou para passar o feriado com sua família na praia. Quando ele chegou e que desceu do carro, a esposa dele estava com os olhos abertos. Deus abriu os olhos dela para enxergar o que estava acontecendo e já percebeu que ele estava com um problema sério. Já entrou em contato com a tia que era médica, já detectaram que precisava retornar da praia direto para o hospital para ser atendido. Quando chegou no hospital que foi atendido, ele estava tendo uma trombose na perna, já tinha subido a perna inteira, já estava quase chegando na virilha. Uma trombose é algo muito, muito sério. Se subisse mais, podia ir ao coração ou à cabeça, podia levar ele a óbito. Testemunho a você o grandioso poder de Deus. Fazia uma semana que eu e a minha irmã estávamos em um propósito de orar todos os dias por todos os familiares nossos. Vimos ali a mão de Deus respondendo a nossa oração. O terceiro milagre foi que o ano passado, em junho, foi detectado que eu precisava fazer 2 cirurgias na visão.
Imediatamente o plano de saúde não autorizou nenhuma das duas, mas eu continuei insistindo, dando entrada, colocando em oração, em jejum, fazendo os propósitos. Em outubro foi feita a primeira cirurgia, a outra era para ter sido feita em novembro, mas houve alguns contratempos com o horário meu, horário do médico, enfim. De repente, nessa segunda-feira eu recebi o telefonema do hospital dizendo que a cirurgia já estava autorizada e marcada para quinta-feira. Quinta-feira da Paixão eu entrei no hospital, me operei, saí, vim para casa. Meu marido cuidou de mim muito bem, Deus cuidou de mim muito bem, e eu estou aqui me recuperando muitíssimo bem da cirurgia, agradecendo e louvando a Deus. Tive que fazer inúmeras compressas, muito tempo de repouso, e aproveitei a Páscoa inteira para ficar em espírito de oração, quieta, observando o que Deus estava agindo e fazendo. Compartilhei aqui com vocês 3 milagres que eu observei Deus trabalhar nessa Páscoa, mas teve alguns outros. Eu quero que você aprenda a observar o que Deus está fazendo, o que Deus está trabalhando. Muitas pessoas só oram, mas não observam, não prestam atenção o que Deus está fazendo, como Deus está fazendo, não testificam do poder de Deus. Nós somos chamadas por Deus para testificar, dar testemunho do que Deus fez nas nossas vidas. Então não se cale, daqui para frente, fale o que você está aprendendo, fale o que Deus está lhe ensinando, fale o que Deus está fazendo e trabalhando na sua vida. Este faz parte do seu chamado. No Antigo Testamento, nós observamos que Deus entregou aos judeus serem fiéis testemunhas dele, serem os fiéis depositários da palavra de Deus. Eram os judeus que carregavam os conceitos divinos, que carregavam as leis cerimoniais, que carregavam as tradições. A primeira Páscoa foi estabelecida por Deus para Moisés liderar o povo, sair do Egito e conquistar Canaã, uma terra prometida que manava leite e mel, e montarem a nação de Deus. Ali nasce a nação de Israel. Dentro desta nação, Deus levantou inúmeros juízes, inúmeros profetas. Todos eles escreveram o que Deus deixou para nós, para nos instruir, para nos orientar, para que pudéssemos obedecer e conhecer a Deus. Mas a salvação vinha através da nação unicamente de Israel. Na época de Jesus, ele vem para os judeus. Ele entrega a mensagem em Jerusalém e nos arredores de Jerusalém, no país de Israel. Ele viajava por todas aquelas cidades, visitando elas. Aonde Jesus passava, a palavra de Deus era estabelecida, o reino de Deus chegava, as obras do diabo eram destruídas, curas, sinais e maravilhas aconteciam. E essa Páscoa, onde Jesus morre e ressuscita, ela é muito diferente para os judeus. Eles não aguardavam que acontecesse da forma como aconteceu. Todos ficaram perplexos. Mesmo depois da ressurreição, eles estavam sem compreender. Tudo que eles tinham lido, todos os seus mapas mentais mostravam uma grande vinda, uma grande libertação. A primeira Páscoa tirou 5 milhões de pessoas do Egito. Nesta, eles aguardavam uma libertação total de Roma. Jesus estava dando muito mais, mas eles não conseguiam compreender, porque o modelo que Deus escolheu foi, aos olhos humanos, um modelo fraco, um modelo no qual Jesus foi condenado, um modelo no qual Jesus foi açoitado, um modelo no qual Jesus foi completamente massacrado. Parecia que Deus não era o Pai de Jesus, parecia que Jesus não era o Filho de Deus, o Rei do Universo, parecia que Jesus era um homem mortal qualquer. Aos olhos de todos eles, estava acontecendo com eles, mexeu com os seus significados. Muitos ficaram quietos, calados, foram para suas casas, outros voltaram para suas atividades anteriores. O domingo da ressurreição inicia-se com o anjo aparecendo às 2 Marias. Em seguida aparecem apenas 2 dos discípulos. Jesus é bem claro e enfático, diz que eles precisam ficar reunidos, que ele vai vir para dar as instruções. Naquela tarde ele encontra mais 2 discípulos que estavam caminhando de uma cidade chamada Emaús, e eles estavam completamente confusos. A conversa deles é uma conversa confusa. Você encontra em Marcos 16, versículo 12 e 13, e Lucas capítulo 24, do versículo 13 em diante. Eles não estavam compreendendo o que estava acontecendo. Jesus começa a caminhar ao lado deles, conversar com eles, e eles não têm os olhos abertos para distinguir que ali está o mestre. Ao longo da conversa, com alguns fatores
fatores que Jesus vai botando no diálogo, os olhos daqueles dois vão sendo abertos e eles finalmente reconhecem que quem estava caminhando com eles era o Mestre. Jesus fala para eles também se reunir à noite, que Jesus vai vir para dar mais instruções. Em Lucas 24, do 36 ao 49, em Marcos capítulo 16, versículo 14, e em João capítulo 20, do 19 ao 23, os três evangelhos relatam a hora que Jesus aparece aos discípulos que estavam reunidos para jantar. Nesse momento, Tomé não estava. Jesus conversa com eles tocam em Jesus, Jesus atravessa uma parede, eles têm medo, acham que estão vendo um fantasma. Jesus convence eles que não é um fantasma, que o fantasma não pode comer, não pode tocar nas pessoas. Quando eles contam o que viram e o que aconteceu para Tomé, Tomé não acredita. Uma semana depois, em João 20, do 26 ao 29, está relatado que Jesus tem misericórdia de Tomé e aparece novamente a todos os discípulos. Dessa vez, Tomé estava presente e Tomé faz questão de dizer que se não tocar nas chagas de Cristo, não vai acreditar. E Cristo, por misericórdia, permite que Tomé lhe toque as feridas. Em cada um desses encontros, Jesus tinha um objetivo. Jesus estava estabelecendo regras, estava estabelecendo limites, estava restaurando. Não podemos esquecer que aqueles discípulos estavam completamente perdidos. A concepção humana não tinha preparado eles para o que estava acontecendo. A mãe de Jesus tinha perdido o seu filho. Aquelas mulheres que tinham durante 3 anos sustentado o ministério de Jesus com dinheiro, com trabalho, elas tinham perdido sua esperança. Aqueles homens que tinham deixado seus trabalhos, suas famílias e se juntado para seguir Jesus, tinham perdido o homem a quem eles estavam seguindo. Era como se eles tivessem perdido os anos da vida deles. Jesus estava restaurando eles ao propósito, restaurando eles ao lugar aonde eles iriam dar continuidade. Eles ainda não estavam entendendo que Jesus estava vivo, iria continuar vivo, que o Espírito de Jesus iria habitar dentro de cada um deles e que cada um deles agora era responsável por fazer o trabalho de Cristo. Eles só estavam focando no que eles tinham perdido. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, o apóstolo Paulo registra que Jesus apareceu a 500 discípulos, 500 irmãos que estavam reunidos de uma só vez. Com todos esses encontros, ao longo de 40 dias, Jesus estava deixando uma marca grande. Ele queria pontuar 3 chaves muito importantes para todos nós. Primeiro, a sua ressurreição foi real. Todas as pessoas que acreditam em Jesus Cristo como Filho de Deus, daqui para frente, são herdeiras do maravilhoso dom do Espírito Santo. Isso está em Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê vai ser condenado. Não existe uma outra maneira de haver reconciliação. Precisa-se acreditar em Jesus, na ressurreição de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o caminho. Este é o ponto central do Evangelho. Daqui para frente, o Evangelho não vai mais pertencer apenas aos judeus. O Evangelho está sendo expandido para todas as pessoas de todas as nações. O segundo ponto que Jesus quis deixar muito claro é que a expiação pelos pecados, pagar pelos pecados, chegou ao fim. Quando ele fala está consumado, estava consumado. Só que para que possamos usufruir das bênçãos que ele conquistou para nós na cruz, nós precisamos cumprir as exigências que ele está deixando para nós, que é ter fé e obedecer ao que ele está indicando. Nenhum homem, nenhuma mulher vai ser capaz de retornar ao relacionamento com Deus, a não ser que tome parte da expiação de Jesus Cristo. Nós, religião nenhuma, tem a capacidade de nos reconectar com Deus, a não ser através da cruz de Jesus Cristo. Todos são chamados, todos são convidados, sem discriminação, sem distinção. O que é necessário é ter fé em Jesus Cristo e obedecer a Jesus Cristo. Gálatas 3:26 declara: todos são chamados a participar, sem discriminação ou distinção. Por meio da fé em Jesus Cristo, todos viram filhos de Deus, porque foram batizados para ficar unidos em Cristo e assim se revestir das qualidades do próprio Jesus. Desse modo, não existe mais daqui para frente diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres.
Todos vocês são um só por estarem unidos em Cristo Jesus. Jesus estava expandindo o evangelho, as boas novas, o reino de Deus para todas as nações. Não era mais agora Israel o único detentor, o único fiel depositário. Todas as pessoas que reconhecerem Jesus Cristo como Filho de Deus e aceitarem a expiação, o preço que Jesus pagou na cruz, elas agora também são detentoras das boas novas. Ponto marcante que a Páscoa nos traz é que todos que agora são cristãos, todos que reconhecem Jesus, todos que seguem Jesus, todos que são discípulos de Jesus, são responsáveis por levar as boas novas do reino de Deus. Boas novas são evangelho. Todos nós somos responsáveis por evangelizar o mundo. E isto está em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É o comissionamento. Jesus, ele não deixa nenhum cristão solto, nenhum cristão sem função. Todos nós somos chamados, comissionados a receber a morte de Jesus, receber o poder da ressurreição e receber junto com o poder da ressurreição o nosso chamado, o nosso comissionamento. Quando nós dizemos que somos cristãos, nós estamos dizendo que somos seguidores de Cristo, nós estamos dizendo que nós temos uma missão, nós temos um trabalho a fazer, não é para ninguém ficar de braços cruzados. Assim como na primeira Páscoa, Moisés saiu liderando e as pessoas tiveram que marchar e caminhar e conquistar a terra, nós precisamos sair, marchar, caminhar e conquistar as pessoas para Deus. Não vamos mais deixar o nosso lar, nem vamos sair de onde estamos, a não ser que Deus nos envie. Mas nós vamos estar o tempo inteiro entendendo que a nossa missão é levar as boas novas, é levar o conhecimento de Jesus a outras pessoas. 40 dias, Jesus caminha entre todos os seus discípulos, uma hora conversando com um, outra hora conversando com outro, outra hora conversando com o grupo, restaurando a todos. E promete que vai ser derramado o grande poder que vai ajudar todos eles, desde que eles fiquem juntos, unidos, orando, buscando este poder. Eles fazem isso sim em Jerusalém e chega então o grande dia, que é o dia de Pentecostes. Eles não sabiam que ia ser naquele dia, era uma festa que eles celebravam todos os anos. Atos 2:1 descreve: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num único lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui inaugura a nova gestão, uma gestão na qual o poder do Espírito Santo vem em pessoa, visita cada um daqueles que estavam orando, aguardando. Eles são cheios. Naquele dia, pessoas de outras línguas compreendem o que outras pessoas estão falando. Na cidade vinha gente de todos os lugares, de todas as regiões. Uns compreendem os outros. Um mistério muito grande aconteceu. Daquele dia em diante, pessoas que tinham suas bocas travadas são destravadas. Pedro, que já era falante, mas era falante num pequeno grupo, passa a ser falante em grandes grupos, passa a falar para 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, e ali a palavra de Deus começa a se expandir para fora de Jerusalém, para fora de Israel, para o mundo inteiro. De lá para cá, milhares, bilhões, trilhões de pessoas entregaram e continuam entregando suas vidas para Jesus. Lares têm sido já restaurados, sonhos têm sido reconstruídos, e esse é o seu grande chamado e o meu grande chamado. O poder de Deus veio sobre mim e sobre você, para que nós possamos nos unir a esse grande mover liderado pelo Espírito Santo de Deus e possamos continuar conquistando todas as pessoas da terra para o reino de Deus. Não porque elas precisam ser conquistadas, mas porque elas estão desesperadas, estão caminhando nas trevas, estão sendo roubadas, estão sendo estraçalhadas, e somos nós que somos os fiéis depositários da mensagem de esperança e das boas novas. Somos nós que fomos responsabilizados por Deus, comissionados por Deus para levar esperança para essas pessoas, para estender a mão. Então eu te convido a continuar inscrita no meu canal, a fazer parte desse grupo, esse exército de mulheres que estuda, que lê, que ora, que juntas nós estamos alcançando
mais e mais vidas para Jesus Cristo. Estamos encerrando aqui este propósito, que você seja cheia do Espírito Santo, cheia de esperança, cheia de vigor, que você esteja disponível e disposta. Nosso próximo propósito juntas vai começar na próxima quinta-feira. Convide outras pessoas para fazer parte. Vamos levar mais e mais esperança para nós mesmos, para as nossas famílias, mas também para os nossos vizinhos, os nossos amigos e todos aqueles que o Senhor Jesus nos indicar. Que Deus te abençoe muitíssimo e me permita orar por você. Espírito Santo poderoso de Deus, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo que o Senhor fez, obrigada por inaugurar uma nova era, um novo tempo, no qual o Senhor nos incluiu como filhas de Deus, como herdeiras. Queremos sim usufruir de toda a nossa herança e queremos sim exercer o nosso chamado. Obrigada por ter nos colocado como cristãs através da nossa fé. Nos ajuda a usar a nossa fé, nos ajuda a crescer na fé, nos ajuda a nos revestir todos os dias com a armadura completa de Deus, nos ajuda a ler o que o Senhor deixou de instruções para nós, para que possamos ocupar cada espaço, cada lugar, cada função que o Senhor já designou para nós, que nós possamos ser cheias do Teu Espírito, que o Teu Espírito esteja trabalhando em nossos corações, aumentando a nossa fome, a nossa sede, que assim como o Senhor comandou aos discípulos ficarem juntos, unidos, clamando pelo poder do Espírito, e depois de 40 dias houve um grande derramamento do Espírito. Eu oro que haja o mesmo nas nossas vidas, que nós possamos, cada uma na sua casa, buscar e clamar e pedir, suplicar por mais de Ti, mais da Tua presença, mais da Tua unção, mais da Tua revelação, mais da Tua iluminação, e que o Senhor venha derramando poder, poder de cura, poder de ressurreição, poder de sinais, poder de maravilha, poder de compreensão, que nós possamos ser encorajadas, que nós possamos alavancar as nossas próprias vidas e ajudar outras pessoas a alavancar as suas vidas também. Em nome de Jesus, obrigada por essa Páscoa maravilhosa, obrigada pelo que o Senhor continua fazendo. Continue, Senhor, restaurando, curando. Traz mais e mais mulheres comprometidas com o Senhor. E quinta-feira, Deus, que o Senhor nos instrua e nos abençoe com um grande poder e uma grande revelação nesse próximo propósito. Em nome de Jesus.